Olá, estamos chegando. Tudo bem, pessoal? Opa, tudo bom? Beleza. Deixa eu clicar aqui, tá precisando. Olá, Olha o Carlos Marcelo. aí. E aí, Carlos? Cá estou. Cá estamos. Aumentar um pouco o volume aqui, senão não Uhum. escutamos vocês. Tá me ouvindo, não? Sim. Agora sim. É. Mas era o nosso volume que estava baixo. Eu deixo ele baixo, Uhum. você tem que ajustar. Sim. É melhor ajustar para cima, né, do que para baixo. Exatamente. Esperar o pessoal chegar, né? Tem mais 2 Uhum. minutinhos. Na verdade, aqui acho que só a Eliane. A Eliane não, a Eliane tá aí já, ô louco. A Lucélia A Lucélia e a Fernanda. e Fernando. E a dona Clara, tá aí? Tá aqui. Tá. Tá. Aqui. Ah, tá, né? Tudo bem, dona Clara? Tudo bem, e você? Joia, tudo bem. A Lu aí. Opa. A Lu Então, chegando. Oi, Lu. Oi, Lu. Oi, Oi. Todo mundo com muita água para esse calorzão, né? Exatamente. verdade. Nossa, tá muito quente. Mais um minutinho. A Marlene não vai entrar, né? Bom, vamos começar então, 18 horas? Então, vamos, neste momento, nos conectar com os amigos espirituais, que eles possam estar em nossos lares e nos unir em pensamento, em amor e paz. Que durante todo o nosso estudo nós possamos estar receptível para poder receber as orientações da espiritualidade maior. Que nós possamos nos dedicar ao estudo com muita paz e com muito amor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento,
subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem. Olá, Fernanda. Vamos lá. Vem, Fernanda. Oi, pessoal. Oi de novo. Bom, não dá para ver você. Então é com você, Feira, o Evangelho, né? É. Então, nós estamos no capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Preces gerais pelos médiuns, é isso? Isso? Sim. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração, para si ou para os outros, de uma faculdade dada com um objetivo tão sério, e que o coloque em intercâmbio com os seres do além-túmulo.
Posso comentar alguma coisa já? Pode. Claro. Aqui, na Bíblia, se eu não me engano, também traz uma questão assim, né? A questão da mediunidade, de que todos somos médiums. E isso sempre me chamou a atenção, porque eu entendi a mediunidade como você ter, ou enxergar, ou ouvir os espíritos. E é uma faculdade que eu não tenho. Até gostaria de ter, mas não tenho. E aí, hoje em dia eu tenho um olhar diferente. Talvez, então, essa questão de dizer que nós somos médiums seja de que nós tenhamos sensibilidade, e aí ele fala das ferramentas, né, os nossos 5 sentidos, para percebê-los e talvez nos comunicarmos com ele, mas não somente através de audição e visão. Estou errada? A intuição, por exemplo, é uma forma de mediunidade. E você não está vendo ou ouvindo. Na teoria, você até está ouvindo. Quando você tem a intuição, algo te chamou a atenção. Pode ter sido o seu anjo de guarda, pode ter sido teu amigo, pode ter sido um espírito bom que viu que você precisava dessa intuição. Só que nem sempre é com o ouvido que a gente ouve o nosso blá 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 aqui. Porque não é assim que ele fala com a gente, né? É dando uma intuição para que a gente possa chegar. E aí você capta essa... Nós vivemos em vibrações, né? Você capta essa vibração dele e segue. Entendi, Toda é vez que a verdade. gente segue a nossa intuição, é difícil a gente errar. Às vezes a gente quer analisar a intuição, e aí toma outro caminho. A intuição, como é que a gente identifica que é uma intuição? Quando você está fazendo uma coisa, não está pensando, e de repente vem uma ideia para você, você não sabe de onde, sobre outro assunto. Né? Famoso do nada. Isso, vem do nada. Você está pensando em outra coisa, aí vem uma ideia, tanto para o bem quanto para o bem. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Você está lá fazendo alguma coisa... Se for para o mal, é isso? Oi, perdão? Vai depender da frequência que você estiver, se pro bem ou Sim. pro mal. Sim, se você não tiver muito bem, né? Você fica aberto para o mal, né? E aí eles aproveitam para jogar aquela ideia. Sabe aquela ideia que você não está fazendo, está corrigindo lição de aluno, de repente vem a ideia de alguém, daquele alguém que falou não sei o que para você, e aí você já começa, né, a sentir aquela raiva. Vem do nada, né? Pro bem também. E aqui esse último parágrafo que eu li também fala dessa questão de não tomar a sério a mediunidade, né? Não usá-la como um trabalho sério, uma forma de comunicação, a forma de trabalho nosso, né? De desenvolvimento humano, de instrução, fala aqui. E há Não também que... fala como profissão, né? Você deve levá-la a sério no sentido de ter seriedade no trabalho mediúnico. Sim. Mas não levá-la como se fosse uma trabalho de remuneração. Eu lá no centro recebo, então vou cobrar uma taxa. As pessoas podem pagar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Tá. Posso continuar? Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão num mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo.
pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, e se seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Agora tem uma oração aqui, uma prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor de que obtenho. De todo sentimento contrário à caridade, com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentando em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço uma retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos, em meu próprio adiantamento moral. Prontinho. Os universitários podem comentar. Eu acho que o prefácio, ele está bem claro, né? Que nós, todos os médiuns, seja o que tem a mediunidade ostensiva, seja o que tem a mediunidade de conversar com os espíritos, enfim, qualquer que seja passista, ele precisa estar sempre buscando a sua melhora moral. Porque é isso que vai fazer com que ele esteja bem. E ele depois encerra ensinando uma prece para os médiuns. Quer dizer, nós podemos estar fazendo essa prece nos nossos trabalhos, quando a gente tem, para a gente poder estar se sustentando. É muito importante que a gente se cuide.
Porque o nosso trabalho ele vem da moralidade. A gente deve ter o conhecimento intelectual, com certeza a gente tem que ter conhecimento intelectual, e o que a gente faz todo domingo é isso. Mas a aplicabilidade desse conhecimento intelectual transforma no conhecimento moral. E nós precisamos ter. A espiritualidade, se ela precisar mandar um recado, e naquele trabalho os médiuns não estiverem preparados, ela vai dar o recado. Ela vai servir de um médium que não esteja preparado. Mas vai ser um recado. Não vai ser um trabalho porque ali os médiuns não estão preparados. Então, informação você terá. Mas eles vão, como ele disse aqui no prefácio, bom, esse trabalho aqui não é sério, nós não podemos estar preparados aqui não é um lugar bom para a gente estar. Vamos deixar, eles não querem ter um conhecimento moral, eles não querem estar equilibrados, então nós não podemos interferir. Não nos esqueçamos do tal livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Eles podem dar a intuição que quiserem. Se nós não seguirmos, o livre-arbítrio é nosso. Fala, Pedro. Bom, tudo bem, gente? Desculpa o atraso. Bom, Pedro, Algo mais ou eu posso seguir? de mim pode seguir. Então, vamos lá. Questão 890. Hoje nós vamos falar do amor maternal e filial. Opa! Todos nela? O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. A gente fala, né, do instinto que o animal tem para defender a sua cria. E a mãe, ela tem um instinto que ela defende também. Só que o animal, realmente, ele é mais limitado. Passa um tempo, o animal, filhote, já está sabendo se virar, a mãe se afasta, ela deixa. E a nossa mãe se afasta? De jeito nenhum as mães se afastam. Elas querem saber de todos os detalhes possíveis e inimagináveis. Não sei por que ele fala isso. Porque faz parte da natureza da mãe. A mãe quer estar por perto, ela quer estar normalmente no controle das ações. O que acontece, não. E é interessante porque nós estamos vivendo hoje no corpo feminino, a mãe está aqui. Só que isso muda, né? O espírito não tem sexo. Então, daqui uma ou duas encarnações, pode ser filho, pode ser homem. Então, é importante que o espírito tenha todas essas sensibilidades. Porque é isso que vai precisar fazê-lo crescer. Então, é importante para que a gente tenha isso e respeite, né? A mãe é diferente do pai. É natural isso. Nós precisamos entender. Senão, a gente acaba criando conflitos que não tem necessidade nenhuma dentro da nossa casa. Ok? Certo. 891. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? Há, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito.
que procura criar dificuldades ao do filho, para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Aqui, quando temos esse tipo de caso, nós precisamos nos reportar às nossas reencarnações, né? Não é uma questão de hoje, porque a mãe não é má. Esse espírito que habita, muito provavelmente, esteja se lembrando de coisas ruins que ele passou na mão daquele filho, e agora quer devolver. Isso acaba um dia, porque esse espírito mau, um dia se tornará um bom espírito. Mas isso não é da noite para o dia, porque depende muito do que aconteceu. Nós, com a nossa... não é falta de conhecimento, mas é a limitação do nosso conhecimento, de saber, poxa, aquele filho é tão mal para aquela mãe é tão má para aquele filho. Nós não sabemos por quê, mas sabemos julgar, dizendo que aquela mãe precisa ser punida. A gente não entende o que é o que é a vida desses dois espíritos, há quantos anos eles estão assim. O que está acontecendo? Nós podemos orientá-los a não ser assim, que isso não é bom, nem falando em reencarnação, mas falando que uma mãe não pode detestar o filho, que um filho não pode detestar uma mãe. Nós podemos fazer esse tipo de coisa, mas, de novo, o livre-arbítrio deles é que fará com que eles mudem ou não. Apesar de já estarmos indo para um mundo de regeneração, nós ainda temos muitos espíritos que estão nos fins dos seus dias na Terra. Então, temos ainda espíritos desse tipo. Eu, Carlos, acredito que pouco, porque nós precisamos ser regenerados. Então, esses espíritos vão reencarnar em mundos de expiação de provas, mas do nível deles, e não de um nível superior, porque eles ainda não são capazes de continuar. A nós cabe ajudar da maneira como a gente consegue. Uma delas é a oração. Porque a gente consegue fazer. Agora, você imagina você tentar convencer uma pessoa que é violenta a não ser violenta? Você é capaz de ter problema. Então, a sua forma é a melhor que tem, é a oração. Traz para o nosso grupo, faz a oração, para poder ajudar o tal do água mole em pedra dura, né? Nós vamos vencer esse negócio, mas vai demorar muito, porque esse espírito não está preparado. Porém, voltando, são poucos casos que a gente vê de mães e filhos que estão nesse pé de guerra. Com quase 60 anos, eu me lembro de alguns casos da minha infância de pais e filhos que estavam sem conversar. O meu pai e o meu avô ficaram um tempo sem conversar. Eu era criança. Motivo? Banal, futebol. Então, quer dizer, isso hoje eu não vejo tanto assim. Mas no passado tinha. Nós estamos evoluindo moralmente. É claro que isso demanda tempo. Não é da noite para o dia. A gente não vai estudar hoje e amanhã já levantar moralmente evoluído. Não é assim que fosse bom se fosse assim, né? Mas a gente vai devagarinho fazendo a nossa parte. Algum complemento aqui? E outra coisa também que eu acho que a gente tem que, quando começa desse jeito, muita gente fala assim, é o plano reencarnatório. Nós precisamos aprender também que nem tudo, não é que uma mãe nasce para ser má, né? Não tem nenhum espírito que fala assim, eu vou reencarnar porque eu vou bater no meu filho 5 vezes por dia. E aí o espírito que vai nascer com ela fala assim, não, mamãe, eu vou reencarnar porque eu vou apanhar 5 vezes também. Então, a gente tem o livre-arbítrio. Nós vamos reencarnar para ter uma evolução. A hora que chega aqui, é que acontece tudo isso, né? Porque o pessoal tem muito, quando fala em espiritismo, muita coisa é plano reencarnatório. Nossa, está passando isso porque é plano reencarnatório. Não. Eu acho que nesses nossos estudos, o Marcelo chegou a falar sobre isso, que não se faz plano reencarnatório, projeto reencarnatório para o mal. Sim.
Você vai fazer ele pensando para o bem. O que acontece é que quando você está aqui, você abre a sua guarda e recebe as más orientações e segue. Então, aí você vai fazer as coisas erradas. Sim. Vamos para a última. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? Não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Nós tivemos algumas, gerações. Meus pais, muito provavelmente, foram orientados na educação de uma forma bem curta a rédea, né? De apanhar muito. Aí, eu já não fui tanto de apanhar. Também foi uma educação rígida. Os meus filhos, eu nunca bati nenhum deles, nenhum dos dois. Mas eles tinham uns bons corretivos, porque eles tinham que entender por que errava. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos o dever de educar os filhos. Nós já falamos disso aqui, que educação é em casa. A educação não é na escola. O professor vai pegar um aluno, ele não tem que educar o aluno. Ele pode, sim, pegar ali, ver que o aluno está tentando, está se esforçando, que a família é humilde, que a família é simples, não consegue, ele pode colaborar. Mas não é função dele. A função é de pai e mãe. E nós, por conta dessas fases de educação, alguns pais, hoje, estão afrouxando essa educação. Ah, não, vamos fazer diferente. Eu vejo nos pequenos detalhes, aqui no condomínio, a falta de educação. Não é nada grave, assim, só que nesses pequenos gestos é que você vai deixar de ser educado no futuro, como um jovem e como um adulto. Não usando um capacete quando você está de moto, não usando um cinto de segurança, é o pai colocando a criança no banco da frente, dirigindo o veículo com ele. São coisas simples. Ele já está entendendo que não precisa contribuir com a lei, contribuir com a regra. Para que regra e para que lei? Ontem ou anteontem, não me lembro, aqui no grupo do condomínio, colocaram: cuidado, senhores pais, entre 18 e 18h30, numa determinada esquina, tinham 2 crianças deitadas na rua, de 7, 8 anos. Imagina se esse carro está um pouquinho mais rápido, se não atropela os dois. E é um lugar tranquilo, fechado. Só que, se você não botar para eles entenderem que isso não é postura, que está errado, você não vai conseguir. Ah, mas isso é tão simples, Carlos, mas você no simples não fez. Você acha que vai fazer no complexo? Você acha que vai fazer naquilo que é difícil, que a vida vai mostrar lá fora, ou ele vai achar que ele pode tudo? Então, na coisa simples, nós precisamos dar a nossa educação desde cedo. Se nós não fazemos isto, nós estamos criando... A gente fala de deixar um mundo melhor para os filhos, nós estamos deixando filhos maus para o mundo. E vamos pagar por isso. E realmente, aí o erro é do pai. Se você fez tudo, orientou, pegou na mão, colocou, e ele não fez, é outra história. Você cansou de fazer, de mostrar o exemplo. Agora, se você não fez também, você também vai arcar com aquilo que você deixou de fazer como pai e como mãe. Sim. E aí, pessoal? Tudo certo. Se está tudo certo, continuamos o jogo. Sim. As vibrações é a Lucélia? Sim, Né? Ok. eu,
Eu estava ouvindo vocês bem baixinho aqui no meu celular. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Muito bem. Tá tá bom. perfeito. Vamos então, primeiramente agradecendo pelo estudo, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E vamos agora acalmando, serenando, vamos abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço fraternal de todos nós. Vamos vibrando muito amor ao nosso Brasil, que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, todas as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e todos os moradores de rua. Vamos vibrando a todos os voluntários que trabalham para o bem e não são vistos. Que Jesus abençoe a todos eles. Vamos vibrando a todos os hospitais, do mundo inteiro, aos doentes e os seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e aos funcionários. Vamos vibrando muito amor a todas as escolas, aos alunos, professores, diretores e os pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vamos vibrando muito amor a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte o coração de todos. Vamos vibrando muito amor a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância e o respeito uns com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar cada dia na nossa reforma íntima. Vamos vibrando a todos os inimigos que pensam diferente de nós, que Jesus abençoe a todos eles. Vamos vibrando a nossa cidade de Casa Branca, muita paz a nossa cidade de Casa Branca. Vamos vibrando, vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho nas mãos do plano espiritual. Utilizar aonde for mais necessária. E vamos vibrando muito amor e carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, onde for mais necessário. E vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos, ainda nessa vibração,
Pedir por aqueles nossos irmãos na vibração especial, que eles possam receber o auxílio espiritual, físico, e que possam, com o tempo, se recuperar, ficarem bem. Pedimos essa vibração para Adelino Vaterkemper, Andréia Monteiro, Carolina Ruda, Cidinha Maríngolo, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Karen Lerantovski, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira, nosso Biré, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Omar Custódio Dias, Roberta Cristina Antonielli Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Cirlei Silva, Tami Mofa e William Abinage. Todos recebam esse amor, esse carinho do plano espiritual. Que assim seja. E vamos encerrando o nosso estudo de hoje, com muita gratidão, gratidão pelo nosso aprendizado de hoje, por toda a troca que tivemos hoje aqui com nossos queridos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Seja. Todos bem? Todos bem. Graças a Deus. Bem. Então, uma boa noite para todos. Boa noite. Até quarta-feira. Boa semana. Boa noite. Boa noite, abraço a todos. Abraço, dona Clara. É claro. Tchau. 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 Tchau, gente. Abraço.